que ter desenvolvido a sua inteligência emocional. E o dinheiro, eu só enxergava o dinheiro, tá, como escravidão. Mas assim, a gente é dependente, né, de ter sentimentos, de ter relações pessoais, de ter dinheiro. A grande questão é que a gente precisa evoluir essas habilidades para poder se libertar. Como é que um escravo, né, conseguia se ele comprar sua alforria? Se ele era escravo? Porque mesmo sendo escravo, ele recebia alguma coisa, dependendo da função que ele exercesse. Certo? Ele era escravo, mas ele exercia uma função de habilidade. Então, dá um exemplo, pro dono dele, ele era um escriba. Pro dono dele, ele cobrava menos, mas era autorizado que ele pudesse cobrar de outros. Tudo que ele fazia para os outros, ele ganhava um dinheiro. Até que ele juntava um certo valor e comprava a sua alforria. Alforria, que era a sua liberdade. E aí ele tinha um título de liberdade e aí ele podia começar a escolher e cobrar de todo mundo como ele quisesse. Todas essas habilidades, se a gente evoluir elas, naturalmente a gente vai se tornar livre. E aí começa a grande questão. E por que o sistema ele mantém a gente escravo? Porque é mais fácil controlar. Quando você tem alguém dependente de você, com certas limitações, ela não é um competidor grande. Você consegue manter o poder com quem tem poder. E quem não tem, está escravo daquilo. Onde, teoricamente, você resolveria essas coisas? Se a religião fosse forte, você resolveria o teu problema com desejo, porque a religião, ela fala sobre a abnegação, ela fala sobre os votos, sobre as virtudes, mas a religião foi atacada pelas ideologias que querem te manter escravo. Se a gente tivesse uma família estruturada, a gente não teria dependência emocional, porque a família teria dado pra gente a atenção necessária pra gente ter base e segurança. E aí a gente não precisaria ficar buscando num cônjuge ou em outras pessoas a nossa satisfação. Estaria tudo na gente, porque a gente teve uma boa base de família, mas as ideologias atacaram as famílias. A gente poderia se libertar, não se tornar mais refém do dinheiro, se a gente tivesse um bom ensino, um ensino que te construísse habilidades. A nossa escola não ensina a gente a declarar imposto de renda, não ensina a gente, né, que é trabalhar com contabilidade. A nossa escola não ensina a gente a vender, que é a principal habilidade de mercado. A nossa escola não ensina a gente a liderar, que é uma da puta atividade para te fazer multiplicar. A nossa escola não ensina a gente a trabalhar nossas prioridades e hierarquias. Ela ensina a gente o cartesiano automático. Bate em top e vai embora. Decoreba. Pô, cara, decorar é só uma das inteligências. Tem 7, né, assim, em bom entendimento, tem pelo menos 7 inteligências. Física, moral, intelectual, linguística, até uma porrada de coisa. Desculpa, eu tenho rinite, cara. Eu vou falando, começa a fungar. A nossa escola não ensina nenhuma habilidade que pode construir. A gente não sai da escola com alguma capacidade de eletrônica, de carpinteiro, de pedreiro, que são habilidades, cara. Habilidades valem mais do que o cartesiano ali, porque vai ajudar na nossa vida diretamente. As coisas que vão pesar na nossa vida, saber lidar com o imposto, que é uma puta sacanagem, né? Quando você começa a entender, começa a prosperar, tu vê quanto o governo pesa em cima de você. Quando você aprender, ter uma habilidade para você já se formar no mercado de trabalho, você aprender a vender, aprender a liderar. Porque se você sabe vender, filho, você sempre vai ter emprego. Porque tudo precisa de vendedor, tá? Seja numa loja ou seja, né, numa grande empresa que tem que fechar negócio. Um bom vendedor fecha negócio, tá? Em qualquer ramo, em qualquer aspecto. Toda grande empresa precisa de bons vendedores. E liderar, porque quem sabe liderar sabe multiplicar.
né? O Henry Ford não era um cara excepcional, mas ele sabia liderar. Reuniu pessoas que tinham mais inteligência que ele com coragem e capacidade de liderança. Moveu aquelas pessoas e se tornou o maior bilionário do tempo dele. São habilidades que a gente deveria aprender na escola. A criança devia organizar o pelotão dela, sabe? Treinar a ordem unida, essas coisas, por mais que... é bobeira, mas treinariam a sinergia de liderança. Ela sentiria como é o desafio de comandar um cara igual. Ela sentiria como é que é lidar com um recalcitrante. Ela saberia lidar com um malandro. Isso tudo o líder tem que aprender a lidar. Liderar, cara, é uma arte Vocês vão ver, eu vou passar mais na frente sobre liderança. Eu tô ensinando o que a escola deveria ensinar, cara. É basicamente isso. Tudo isso aqui que eu falo pra vocês são coisas que eu acho extremamente fundamental, mas que a escola deveria ter feito. Não eu, tá? Mas eu, por ter sentido falta disso tudo na minha vida, hoje eu tento ajudar. Tento fazer minha parte. Eu vou chegar nessa parte. Mas o sistema normal de construção poderia libertar a gente dessas mazelas de escravidão. Mas todos eles foram atacados. A gente não tem uma boa educação, a gente não tem uma família estruturada e a gente tem uma religião que a gente descrê. A gente ataca, a gente desmerece. Né? A gente, grosso modo falando, mas a gente coloca todos os padres como pedófilos e você tem, estatisticamente, muito mais professores pedófilos que padre. O padre pedófilo, ele é uma exceção. Mas a gente precisa fazer uma campanha contra a igreja, então vamos verbalizar só contra a religião. Certo? A gente tem um nicho, talvez, de pregadores que são aproveitadores. Usam da palavra. Mas é um nicho pequeno. Quantos aí salvam vidas? Mas a gente ataca com base nisso aí. Tem método, cara. Tem método. Isso tudo é para te manter escravo, porque um escravo é controlado. Certo? Você faz dentro daquele quadrado. E se você não sabe que é escravo, né, eu te crio uma campanha incentivando, faça o que quer, isso é liberdade. Não, isso não é liberdade. Isso é escravidão. Quem faz só o que quer é escravo. Mas eu faço campanha, faço filme, só pago patrocínio nas que fazem essa mesma coisa. Por quê? Te mantenho refém, pô. Te mantenho refém. Porra, página de cultura masculina dizendo o preço do homem é uma descarga emocional, a gente precisa rever isso. Caralho, em vez de tu cultivar para as pessoas serem fortes, serem livres, tu tá falando que ela tem que aceitar que ela tem problemas emocionais. Cara, todo mundo que tá crescendo tá tendo desafios mentais. O nosso curso é para fortalecer a mente exatamente por isso. Se todo mundo tivesse, não teria demanda. Mas, naturalmente, todo mundo que tá querendo crescer tá tomando porrada. E é natural que a mente fique sempre em desconforto. Mas, filho, se você não ficar desconfortável porque tá crescendo, você vai ter que se acostumar a ficar desconfortável porque é miserável. Eu já falei aqui pra vocês. Meu pai morreu em rede pública. Foi fazer um cateterismo, esse procedimento simples. Saiu de lá com pericardia, que é a membrana que envolve o coração, inflamada. Eu tive que me humilhar, corri 4 hospitais com meu pai para conseguir fazer um tamponamento, que é uma coisa que perfura aqui e desacelera o coração. O coração do meu pai normalmente estava batendo 180, ele em temperatura e pressão normal. Quando fez isso, voltou para 80. Meu pai falou, caralho, Dinho, porra, tô benzão, cara. Só que ele ficou 3 semanas com esse coração a 180. Então ele dava eu entendi isso, ele dava taquicardia involuntariamente depois que saiu. Ele falou que estava bem pra mim. Foi o primeiro dia das minhas férias que eu descansei. Eu fiquei 14 dias dormindo no hospital com meu pai, correndo de hospital para hospital, brigando, pedindo pelo amor de Deus com uma porrada de gente que eu acho que tava saco, mas que tinha poder, né? E em vez de eu ter acesso aos direitos que o Estado oferece, eu não tinha acesso. Mas se eu fosse amigo de alguém poderoso, eu teria. Eu fui lá, bati na porta, ó, pelo amor de Deus, irmão, me ajuda meu pai, o caralho, não sei o quê. E consegui. Consegui tudo que precisou. Com base em muito esforço, filho. Muito sofrimento. Mas meu pai não resistiu. Naquela madrugada, naquele dia que ele falou pra mim que tava tranquilo, à noite ele morreu.
Foi o primeiro dia que eu tinha relaxado em 14 dias. Eu fui até em casa descansar. Acordei de manhã com a notícia. Cheguei atrasado, filho. Eu não vou chegar atrasado de novo. Eu não quero isso pra vocês. Então, se você não se acostumar com o desgaste do crescimento, você vai ter que se acostumar com o desgaste de uma vida difícil. E essa é a questão. Tudo vai ter a característica, né? Eu pretendo fazer uma aula sobre gráfico de recompensa. A característica do gráfico é essa, filho. Dor para te impulsionar à satisfação. Né? A gente tem a roda da vida que gira em torno disso. Mas começa com a dor. Começa com o incômodo. Começa com o insatisfeito. É isso que faz a gente crescer. Vai se buscando a satisfação, vai se aprimorando e vai se tornando maior. A gente saiu de primata para uma sociedade desenvolvida, né? Assim. Por causa dessa dor. Então, cultive ela, não se acomode a ela. Aprenda a lidar com ela.